Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Maternidade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje, nosso irmão que vai apresentar a palestra é o nosso irmão José Neto, que vai apresentar com o tema Max, o Mendigo, do livro Céu e o Inferno. Agora eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, capítulo 59. Palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não lhes dizem respeito. Sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que eles não percas o sabor e a claridade. Exorta-te a considerar a grandeza de Deus e a viver em conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantos te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar no nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia. E, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Agora a oração por seu Aurélio. Boa noite a todos. Vamos orar. Amado Jesus, nessa noite, Senhor, onde podemos sentir a Tua presença, a presença do nosso Criador, através da brisa, da chuva, da garoa que cai nessa noite tão refrescante, que traz a todos nós esse refrigério tão importante do nosso viver, onde sentindo a vida à nossa volta, que se faz latente, tão presente, a nos convidar para, nesse momento, estarmos juntos contigo. E nessa noite, Senhor, em que nos encontramos nessa casa de amor, nessa casa de luz, rogamos a Tua presença amiga, para que nos conduza, através dos Seus caravaneiros crísticos, na iluminação de nossos corações, para todos nós aqui presentes,
os dois planos da vida, por aqueles que aqui já se encontram e aqueles que estão chegando, que possamos nos unir nesse propósito maior de amar, de servir e trabalhar. Que a mensagem dessa noite nos convide a refletir ainda mais sobre a Tua presença em nossas vidas, a nos inspirar a cada instante, em cada passo, em cada pensamento, em cada ação, para que sejamos merecedores de caminhar a Tua lado. Que a Tua luz ilumine a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Hoje nós iremos ter um trabalho do nosso irmão José Neto, que está vindo do Lar Espírita Maria Dolores. E enquanto ele não vai iniciar ainda a palestra, nós vamos fazer aqui uma breve preparação para a exposição dessa noite. Então, primeiramente, lembrando como é importante para todos nós, quando chegamos na casa espírita, estabelecer uma separação entre as preocupações, dificuldades, problemas que enfrentamos no dia a dia e o que representa de máxima importância para nós, que é o alimento espiritual fornecido pela doutrina espírita. E para que esse alimento, de fato, possa estabelecer um nível de plenitude, de bem-estar interior, é preciso que façamos esse esforço de separação. O momento da palestra, o momento de um estudo espírita, é o momento no qual nós estamos, ou deveríamos estar conscientemente, colocando de um lado questões, interesses de ordem material e as questões e os interesses que devem ter prioridade para nós, que são os espirituais. Quando fazemos assim, de fato, estabelecemos possibilidades ideais para assimilar o conteúdo vibratório, magnético, espiritual, que vem através da palavra do esclarecimento que a doutrina espírita possibilita que cada um de nós tenha o máximo de qualidade daquele alimento que o Cristo falou, que nós não teríamos mais fome nem sede, porque de fato facultaria em cada um de nós uma fonte a jorrar permanentemente em termos de plenitude espiritual. Então hoje o tema que vai ser tratado encontra-se no livro Céu e o Inferno, que é a respeito da história de Max, o mendigo. O mendigo que lá está faz parte dos últimos capítulos do livro Céu e o Inferno, e que vai trazer justamente para nós a compreensão da diversidade de situação, de realidade que os espíritos encontram no plano espiritual. E é nessa diversidade que nós iremos agora passar a palavra para o nosso irmão e amigo José Neto, que assume a partir deste momento a exposição. Boa noite. Que a paz e o amor de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Perdoe o pequeno atraso ou ruído de comunicação. Mas aqui estamos para conversarmos um pouco mais a respeito da doutrina dos Espíritos, à luz sempre do Evangelho do Mestre Jesus. E hoje nós vamos comentar uma passagem que consta no livro Céu e o Inferno, onde todos aqui já sabem, né, mas a gente reforça. É um
dos 5 livros da codificação, em que na primeira parte há uma exposição mais doutrinária e na segunda são relatos de espíritos. E hoje é a história de Max, o mendigo, que justamente nessa segunda parte se encontra no capítulo 8 do livro O Céu e o Inferno. Uma das grandes perguntas que nos inquieta muito, pergunta universal, né? Tenho certeza que em todo canto se faz essa pergunta, é por que algumas pessoas sofrem mais do que outras? Outras vezes, os questionamentos, né, nós com essa nossa mania de julgarmos a tudo e a todos, dizem assim, a gente diz assim, né, mas fulano é tão bonzinho e dá tanta coisa errada para ele. Ou então, a gente faz um juízo contrário, a gente diz assim, fulano não vale nada, mas parece que tudo dá certo para aquela pessoa, né? Porque a gente continua fazendo aquilo que a gente já sabe que não pode fazer, que é julgar. Mas a doutrina dos Espíritos vem nos trazer, não se furta a essas perguntas, e vem nos trazer respostas também para essas perguntas. Então, baseado nos conceitos que nos indicam, uma lógica, que nos indicam o que é a justiça de Deus, e nos indica, e isso nós vamos ver um pouco mais na frente na história de Marx, o que é uma reeducação do espírito. Esses 3 conceitos juntos vão nos ajudar muito a responder essas perguntas. Porque uns se sofrem mais do que os outros, porque uns são bons e sofrem, outros não são tão bons e tudo dá certo. Tudo isso nós vamos ver aqui hoje. Pois bem, qual é a história de Marx? Vou falar de uma forma reduzida, né? Porque a história é um pouco grande, mas vamos falar de uma forma reduzida. Uma mensagem dada por volta de 1850, que está retratada, né, no livro O Céu e o Inferno, um espírito contou a seguinte história. Ele era um espírito, uma pessoa, melhor dizendo, encarnada. Ele era uma pessoa encarnada com muitas posses da nobreza, tinha muito dinheiro, era extremamente orgulhoso, extremamente egoísta, tratava mal as pessoas que, ele está falando, né, século XIX, 1850, por ali. Então tem aquela história de vassalos, né, as pessoas que trabalhavam para ele nas suas terras, né, era um mundo mais rural do que hoje em dia, em 1850. Era lá na Alemanha que se passou essa história. E ele tratava os seus vassalos como a gente costuma dizer também, sem dó nem piedade. Ele era muito duro com as pessoas e ele era tão orgulhoso, que ele achava que era já um motivo para eles se sentirem bem só o fato de servirem ele. Veja quanto orgulho, né? Só o fato de eles terem a oportunidade de estarem seguindo a ele já era bastante para eles se darem por satisfeitos, porque ele era uma pessoa muito nobre, uma pessoa muito importante naquela região, naquela época. E ele tinha muito dinheiro. E ele mesmo conta que esse dinheiro era para festas, era para farras, era só gasto com seus prazeres materiais, mundanos, e nunca ajudou ninguém. Muito pelo contrário. E ele diz que assim, terminou morrendo, né, desencarnando, não muito, numa idade muito avançada. Ou seja, ele morreu um pouco mais jovem. Naquela época nós sabemos que a expectativa de vida era bem mais baixa, mas ainda assim ele não morreu nem na expectativa de vida ao próximo, foi mais cedo, mais jovem que ele morreu do que era esperado para aquela época. Mas ele mesmo diz que sem ter passado por nenhum grande problema em sua vida, nada teria, né, lhe trazido algum prejuízo, algum grande sofrimento naquela vida. Aí abrindo parênteses que eu falei antes, né? Então era aquelas pessoas que dizem assim, fulano, né, só fazia coisa ruim, humilhava todo mundo, não ajudava ninguém, terminou morrendo e fica por isso mesmo. Aí o que é que ele diz? Quando ele desencarnou dessa encarnação, né, eu brevemente narrei aqui, ele começou a sofrer bastante. E principalmente porque grande parte dos espíritos, já também, obviamente, desencarnados, das pessoas que ele havia humilhado, prejudicado, começaram a persegui-lo no plano espiritual. Então ele sofria muito.
ele narra que a cada pessoa daquela que ele havia prejudicado ou maltratado desencarnava, era mais um que entrava na fila para prejudicá-lo no plano espiritual. E era muito sofrimento que ele passava, muito sofrimento que Max passava. Max, né, quando ele está contando a história, a época ele não era Max. E aí ele diz que em determinado momento ele estava sofrendo tanto, que humildemente ele pediu uma ajuda a Deus. Me ajude porque eu não aguento mais de tanto sofrimento. E aí aparece, né, um espírito, um trabalhador do bem, aparece para ele e explica a ele que na verdade ele tinha que ser humilde para com aquelas pessoas que ele havia prejudicado. Porque até então o sofrimento dele estava tão grande que ele só fazia fugir. Ele só corria, ele não tinha mais força nem de lutar, ele queria tentar se livrar daquilo. E a partir daquele momento ele começou a conversar com aqueles espíritos que o perseguiam, ia pedir desculpas, ia dizer que ele estava em erro, e que ele estava muito errado em ter feito tudo aquilo. E aos poucos aquela situação ela foi melhorando. Ainda estamos falando lá no plano espiritual. Até que chega um momento em que ele já recuperado um pouco mais as suas energias, ele vai reencarnar. Ele reencarna numa, e aí agora com o nome de Max, ele reencarna numa família de não muitas posses, mas que deu a ele alguma existência, só que aí os pais morrem, os dois, e ele passa a ser órfão de pai e mãe. Mas trabalha no chão da fábrica, trabalha nas fazendas, vai trabalhando e ganhando seu dinheirinho. Só que 40 e poucos anos de idade, Max tem uma doença e fica paralítico. Ele não tinha ninguém por ele, né? Não constitui família, os pais tinham morrido, ele fica sozinho no mundo e aí, a partir daquele momento, ele começa a viver na mendicância, ele vira mendigo. Tanto que, né, como eu falei há pouco, é Max, o Mendigo, o título da mensagem de hoje, que está lá em O Céu e o Inferno. Então, Max começa a viver da mendicância. Não tinha casa, não tinha quem fizesse nada por ele, e ele vivendo na mendicância, e sendo humilhado muitas vezes, outras vezes sendo acolhido pelas pessoas, né? E Max, então, leva uma vida até para, como falei há pouco, né, a questão de expectativa de vida. Para aquela época ele viveu muito, ele passou 50 anos em mendicância. Então ele veio desencarnar próximo aos seus 90 anos de idade. Para aquela época era muita coisa, né? E ele desencarna. Então a mensagem que é dada em O Céu e o Inferno já é Max, já desencarnado dessa segunda encarnação, né? A primeira foi ele lá como um lorde. E essa segunda encarnação foi ele já como um mendigo. Então é a mensagem dada por ele a quem? A uma jovem que vivia num castelo que naquela primeira encarnação que nós falamos aqui tinha sido dele. E que muitas vezes ela abrigava ele, já que ele não tinha teto, não tinha casa, não tinha nada, ela abrigava ele lá naquele castelo. E ele fala, e assim, algumas coisas eu disse, né? A história é bem grande, estou dando uma enxugada para a gente conseguir abordar mais os vários assuntos que são tocados aí, mas ele fala que inclusive os meninos da região apelidaram ele de Conde Max. Veja, né? Ele que tinha sido nobre, os meninos apelidaram ele de Conde Max. E ele chamava a atenção de outras pessoas porque as pessoas olhavam para ele como um mendigo e diziam, ele não é igual aos outros mendigos, né? Ele agia de algumas formas diferentes, se portava diferente, mesmo pedindo, mesmo tendo que viver da ajuda dos outros. Ele até chegava, tem lá uma mensagem, ele às vezes chegava a dissimular a mendicância, arrumava um negocinho para vender. Não, às vezes a gente vê isso, né? Quando você vê alguém na rua vendendo 3 chicletes por R$2, ele está querendo transformar o pedido dele num trabalho. É o que ele tem a oferecer para trabalho. Era o que Max estava fazendo naquela época. E aí então ele vai até a essa jovem, né? Após a segunda encarnação, ele desencarnado, né? Mas nessa segunda etapa, já após a mendicância, e conta essa história à jovem. E por que ele chegou até a jovem para narrar essa história?
Porque ela foi uma das poucas pessoas que fez oração por ele. Então ele foi lá agradecer a ela, né? Porque aquela situação que Max estava era uma situação que a gente até de vez em quando usa assim no nosso dia a dia. Ele era um invisível social. Era um invisível social. Era aquela pessoa que, se a gente for agora na Rua da Matriz e passar lá, tem um monte de gente embaixo da marquise. Tá buscando Garuana, é um monte de gente embaixo de marquise. A gente passa lá, muitas vezes a gente não olha nem para o lado. Por quê? Porque são invisíveis para a gente. São pessoas invisíveis. Sociais e Max traz isso na mensagem, né? Vão ser algumas das reflexões que nós vamos fazer aqui hoje. Então veja que depois de aquela encarnação em que a fartura era grande na vida dele, poder, dinheiro, terras, influência, ele não aproveitou bem aquilo ali. Qual foi a reencarnação seguinte dele? Ele foi um mendigo durante 50 anos. Né? Então, qual o primeiro ensinamento que nós vamos ver aqui nessa questão de Max? A justiça de Deus é uma justiça distributiva. Ela distribui justiça a cada um segundo o seu merecimento. Quando se tem lá dizendo, né, para a gente já não fazer uma conclusão equivocada de que Max sofreu na segunda encarnação, porque na primeira ele era rico, então se você é rico numa, você vai ser pobre e vai ter que sofrer na outra. Não, foi o que é que ele fez com aquele poder, com aquele dinheiro, com aquela riqueza material que ele tinha. Ele sofreu na segunda não porque tinha sido rico, e sim o que é que ele fez com a riqueza dele. Porque quando a gente tem uma passagem do Evangelho, Jesus dizendo que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não está dizendo que o rico não entrará no reino dos céus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a vida na riqueza material é uma prova difícil de ser passada e que muitas vezes nos afasta dos verdadeiros bens, que são os bens morais. Né? Então, bem material todo mundo precisa. Claro, a gente precisa comer, a gente tem que se vestir, a gente tem que se abrigar. Bem material todo mundo precisa. Né? O que Jesus estava querendo dizer ali é: nós temos que dar o devido valor aos bens materiais. Então, feito esse parênteses, vamos voltar. Então, a justiça de Deus é uma justiça distributiva. Ela dá a cada um segundo o seu merecimento. É aquela lei básica para nós que estudamos, somos curiosos, enfim, seja como cada um quiser se identificar no Espiritismo, que é a lei de causa e efeito. Né? A toda coisa que acontece em nossas vidas, de boa ou de ruim, isso teve uma causa anterior. É outro ditado popularzinho que o Espiritismo usa muito. A plantação, ela é facultativa. A colheita, ela é obrigatória. Você planta o que você quiser, o bem, o mal, mais ou menos, mas o que você plantar, você vai colher em sua própria vida. E aí vamos continuar. A dor, o sofrimento que Max estava passando na segunda encarnação, ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade. Não foi por acaso que ele estava passando por aquilo. E sempre a gente vai fazendo esse paralelo com nossas vidas. Porque é isso que o Espiritismo ele quer nos ensinar, né? Lá quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai estudar as passagens do Evangelho, mas trazer para a sua vida. Quando você estuda as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, é você colocar aqueles ensinamentos na sua vida. Quando a gente vê passagens do céu e o inferno, com esses relatos, principalmente dessa segunda parte, como eu posso trazer isso para a minha vida? Então, toda dor tem uma finalidade. Todo sofrimento da gente, ele acontece primeiro por uma causa e segundo, ele tem uma finalidade. Por que isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo? Ele tem um porquê, que é a causa, e ele tem um para quê, que é a finalidade. Pois bem, então essas situações problemáticas das nossas vidas, elas, uma das coisas que eu falei, né, a educação do espírito no começo, elas são uma forma de educar o nosso espírito. É uma forma de educar o nosso espírito. Se eu estou passando por um problema, por exemplo, que envolve o meu orgulho, a minha autoestima, eu sofri uma crítica. Ninguém gosta de ser criticado, eu gosto de ser criticado. Né? Eu acho que no atual estágio da nossa escala evolutiva, ninguém aqui gosta de ser criticado. Você pode saber lidar melhor com aquilo, mas gostar, eu acho que ninguém gosta de receber uma crítica. Por quê?
Porque ainda nós somos orgulhosos. Então, se eu passo por uma situação que envolve o meu orgulho, a minha autoestima, né, o orgulho ferido, como se costuma dizer, eu não estou dizendo que isso deixa de ser um problema, vai continuar sendo um problema, mas é uma forma da gente se educar. Eu tenho que me educar, mas não ser tão orgulhoso. Pois bem, então, essas duas situações de Max, veja que Max teve uma vida na fartura, não aproveitou bem, desencarnou, sofreu, ganhou como fosse a expressão, né? Não foi uma loteria que ele tem ganho em um jogo, mas assim, ganhou uma nova oportunidade, que foi a vida como um mendigo, desencarnou e veio trazer o seu relato. Então isso significa dizer o quê? Que os erros cometidos por ele aqui não deram a ele uma condenação definitiva. Não deram a ele uma condenação. Ele teve uma vida em erro, ele mesmo reconhece, né? Não é a gente que está julgando Max, é ele mesmo que no seu relato reconhece que aquela vida dele ele insistiu mais no erro. Mas, por conta daquilo, ele, usando as palavras do popular para a gente entender, ele foi arder eternamente no fogo do inferno. Não foi. Não foi. Ele sofreu, mas ele teve uma nova oportunidade de fazer diferente. Então, isso é a justiça de Deus. Deus, ele não vai nos mandar para um paraíso eterno sem a gente fazer nada, comer uva lá, né, tocar harpa, ficar sentado numa nuvem, nem vai nos mandar para o caldeirão e ser furado lá com o tridente. Nem uma coisa nem outra. Nós temos todas as oportunidades possíveis de sempre evoluir. E eu gosto muito de dar um exemplo para ficar uma coisa mais fácil assim para a gente entender. A gente aqui na Terra mesmo. Não sei aqui quem é, quem não é. Quem for vai ser mais fácil identificar. Quem não for, pense nos seus pais. Mas quem é pai ou mãe aqui? Aí você tem um filho. Aí seu filho fez uma coisa muito errada. Você acha que ele merece receber um castigo. Vou dar um castigo para você não aprenda. Né? Aí você dá o castigo ao seu filho. Por mais errado que ele tenha feito alguma coisa, você vai dar um castigo eterno a ele? Não vai. Não vai. Você vai tentar, né, na sua lógica do que é justiça, você vai tentar dar um castigo justo e num tempo determinado que é para ver se ele aprende a não fazer mais errado. A maioria, estou dizendo que isso é certo e errado, mas a maioria esmagadora de nós acha assim no nosso dia a dia, quando dá um castigo a um filho. Aí nós que somos seres imperfeitos, porque somos, né? Ninguém aqui é perfeito. Somos seres imperfeitos. Aí Deus, que é perfeição, Deus que é amor, que é caridade, que é benevolência, que é tudo que há de bom no mundo, imagine, é Deus. Deus vai dar um castigo eterno a um filho seu? Não vai. Se a gente que é imperfeito não dá um castigo eterno, Deus vai dar um castigo eterno? Não vai. Né? Então essas penas e sofrimentos eternos para o resto da imortalidade da alma lá no caldeirão sendo furado, isso não faz sentido. Não faz sentido a partir do momento que você entende que é Deus. A partir do momento que você entende que só bondade vem de Deus. Então, quando a gente vê essa vida, que eu já enfatizei várias vezes aqui, né, essas duas encarnações, o que aconteceu após ambos os desencarnes na vida de Max, você vê que a justiça de Deus, ela vai sempre nos dar oportunidade da gente evoluir e não nos condenar eternamente a uma pena de sofrimento. Pois bem, então, quando a gente vê o que aconteceu com Max depois de cada uma dessas encarnações, quais as conclusões que a gente já pode chegar? Que nós espíritos, nós temos responsabilidade pelos nossos atos, né? Nós temos responsabilidade e vamos arcar com essa responsabilidade, né? Isso é uma das coisas que o Espiritismo faz de mais salutar, de mais saudável em nossas vidas, é tirar da mão dos outros o nosso futuro e colocar em nossas mãos. Estava nas mãos de Max o que ia acontecer após cada encarnação daquela dele. Então eu não dependo de um padre, de um pastor, de um palestrante, de um passista, de um médium. Eu não dependo de ninguém para ter um futuro melhor. Eu dependo de quem? De mim. Então, essa história de Max nos chama a atenção para a nossa responsabilidade dos nossos atos. Segunda coisa, ela nos chama a atenção para a oportunidade de reparação. Veja que Max agiu mal com muitas pessoas, foi perseguido por essas pessoas, e só a partir do momento que ele começou a tentar reparar esse mal, que era como o Espírito que veio ajudar ele, quando ele pela primeira vez pediu ajuda a Deus,
que era ele pedir desculpa, reconhecer que estava errado, pedir desculpa, tentar fazer alguma coisa por aqueles espíritos. Foi uma oportunidade que ele teve de reparar, né, aquele mal que ele havia feito. E terceiro, que o progresso ele é uma coisa contínua. Veja que mesmo ele passando por aquela situação da segunda encarnação do sofrimento, ele ainda vai ter muito a evoluir. Não é de uma encarnação para outra que a gente vai virar santo, né? Eu vou dormir ou acordar Zé Neto, nascer Zé Neto um dia, quando morrer vocês são Zé Neto, né? Pois bem, qual é a outra questão que vem nessa história de Marx? É a gente entender o que é uma expiação. Porque é outra palavra bem usada, né? Muito usada no espiritismo, nas palestras, nos livros. Estamos no planeta de provas e expiações. Isso é uma expiação. Então, assim, o que é uma expiação? Qual a finalidade da expiação? Muitas vezes a gente entende equivocadamente e acha que expiação é uma punição. Não é. Expiação não é punição. Né? Expiação é uma forma da gente reparar os erros cometidos no passado. Tá? Vamos deixar de imaginar aquele Deus que fica com um chicote, né, um pedaço de madeira, procurando quem está fazendo coisa errada, você agora vai sofrer, você agora... Não! As leis de Deus estão aí. Se a gente transgride as leis de Deus, como temos responsabilidade pelos nossos atos, nós vamos ter que reparar de alguma forma. Isso é a expiação. Expiação não é punição. E aí tem duas palavras, duas expressões que eu acho fantásticas. Expiação é um tratamento espiritual e é uma reeducação da alma. Quando você está expiando, porque o que é expiar? É passar por um problema. Todos nós passamos por problemas em nossas vidas, todos nós. Uns de um jeito, outros de outro, mas problema todo mundo vai passar. Então, quando a gente está passando por um problema, a gente está reparando alguma coisa que a gente fez no passado, a gente está ao mesmo tempo, volto a dizer, tratando o nosso espírito e a gente está reeducando a nossa alma. Veja que Marx, vamos sempre girar, né? A nossa conversa hoje é em cima da história de Marx. Marx, muito orgulho, muito egoísmo. Qual é a expiação dele? Ele está passando por quê na próxima encarnação? Por privação física, privação da matéria, né? Que ele foi viver da mendicância. E isso é uma forma de reeducar, de tratar, né? Tratar o orgulho, aquele egoísmo, e de reeducar o espírito para não ser mais tão orgulhoso e tão egoísta. Então, isso é a expiação. E aí nós vamos agora entrar em alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sempre acho que qualquer assunto que vai estudar, a gente tem que beber no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela fonte da moral de Jesus, para a gente entender melhor. E vamos chegar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, aflição, sofrimento, expiação. Né? Quando Jesus disse, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que sofrem, aqueles que choram, né? Por isso que o capítulo é resumido por bem-aventurados os aflitos, mas as passagens, são várias passagens de bem-aventuranças que Jesus fala, de coisas que levam a sofrimento. As bem-aventuranças era a promessa da felicidade futura. Então, quando Jesus dizia bem-aventurados aqueles que hoje sofrem, ele estava querendo dizer que serão felizes no futuro aqueles que hoje passam por algum tipo de sofrimento. E Marx vai se encaixar aí. Porque Marx teve uma vida em que se dedicou mais ao erro, sofreu no plano espiritual, veio encarnado, sofrendo no plano da matéria, para desencarnar, e aí a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre as consequências posteriores para Marx, para sofrer um pouquinho ali também na matéria, para que ele conseguisse essa felicidade futura, expiando os seus erros do passado, né? Pagando aquela dívida, digamos assim, com os seus erros cometidos no passado, reeducando a alma, aprendendo com aquelas novas situações, para ele ser bem-aventurado no futuro. E nessa passagem também de bem-aventurados os aflitos, outra coisa que é bem importante a gente ficar com isso na mente, é que quando se diz assim, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então quer dizer que provas e expiações não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. A prova é quando você está se preparando para um futuro melhor. A expiação é quando você está, digamos assim, pagando pelos seus erros do passado. Então,
toda expiação, ela é uma prova. Porque toda vez que você está ali resolvendo, né, aquela dívida sua do passado, você está preparando para um futuro melhor. Mas muitas vezes as provas não têm a ver com expiação. Então, muitas vezes, quando a gente vê alguém em sofrimento, necessariamente não significa dizer que ela está pagando. Muitas vezes pode ter sido uma opção do espírito ao reencarnar, passar por aquele tipo de situação para evoluir mais rapidamente. Então ele está apenas se preparando para um futuro, não necessariamente pagando alguma coisa do passado. Aí depois a gente vai para o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, que lá tem claramente: não devemos julgar o nosso próximo. Em várias passagens de Mateus e Lucas, todas dizendo lá: não devemos julgar o nosso próximo. E o que isso teria a ver com essa história de Max? Veja, Max veio, contou as duas encarnações dele, o que aconteceu entre essas duas encarnações. Aí a gente sabe que Max, aquele mendigo, estava naquela mendicância, naquela vida, por conta de tudo que aconteceu na última encarnação dele, antes dessa que ele terminou tornando-se um mendigo. O que isso tem a ver com não julgar? Você não tem que levantar a mão, não, tá? A pergunta é retórica. Quantas vezes a gente não vê alguém pedindo alguma coisa e a gente julga? A gente julga. A gente diz logo o quê? Capinar um mato não quer, fica logo pedindo. A gente fica julgando, não julga, gente. Isso é muito errado. Nós não devemos julgar nunca os outros. Max estava passando naquela situação por quê? Porque estava no planejamento reencarnatório dele, ele estava passando aquilo, porque era necessário ele viver aquela situação de penúria. Ele precisava passar por aquilo. Então, quando você vê alguém por aí em sofrimento, alguém por aí numa situação que você começa a julgar, a pessoa vê, veja como a gente é. A gente vê uma pessoa em sofrimento e a gente julga dizendo que ela está errada. Veja como nós somos. A gente não sabe a história espiritual daquela pessoa. A gente não sabe a da gente. Quem era a dos outros. Né? Então, que essa história que Max nos traz, das suas duas últimas existências, que também sirva para a gente refletir, porque falei agora, né, de prova, de expiação, não sei o quê. Muitas vezes a gente, de posse desse conhecimento, lei de causa e efeito, se a gente sofre, a gente está pagando alguma coisa do passado, a gente começa a julgar. Fulano está... Vou dar um exemplo bem exagerado assim. Fulano tem um problema nas duas mãos, não tem força nas mãos. Isso deve ter batido muito em outras pessoas. Por isso que vem assim. Vê o que a gente faz. A gente vê o sofrimento da outra pessoa. Aí, de posse do conhecimento que a gente tem, de causa e efeito, não sei o quê, a gente julga. Já querendo dizer o que é que aquela pessoa está pagando porque ela fez muita coisa errada na encarnação. Então, provavelmente, na próxima você vai vir sem língua, né? Porque você está falando mal dos outros, você vai vir sem língua na próxima encarnação. Para pagar pelas coisas que você está fazendo. Então, veja que em Bem-aventurados os misericordiosos, que ensina que a gente não deve julgar, diz assim: não julgue, porque com o peso que você julgar o outro, você também vai ser julgado. Né? Então, nós já temos tanto problema em nossa vida, a gente já tem tanta coisa para resolver na nossa vida, e não estou falando nem do plano material, que isso todo mundo tem, né? Pagar a conta, do trabalho, do relacionamento, com o pai, com o filho, a gente já tem com o vizinho, a gente já tem tanto problema na nossa vida. Eu estou falando dentro da gente mesmo. A gente já tem tanto problema dentro da gente para resolver, né? Um orgulhozinho, inveja no ciúme, um egoísmo. A gente já tem tanto problema. Vai estar querendo ver o argueiro no olho do outro, tanta trava no olho da gente para a gente mesmo resolver. Então, que isso sirva também de lição nesse ensinamento de Max. Né? Que a gente não julga os outros, porque a gente não sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa, nem nessa, nem nas outras. E diga-se, né? Nem nessa, nem nas outras. Eu já escutei. Vou voltar à Rua da Matriz. Eu gosto de dar exemplo perto da gente, que é para chocar mesmo. Eu já escutei de gente, de vez em quando vão pessoas lá fazer entrega, né? De alimento, uma sopinha quente, um pão, uma coisa assim. Aí formam aquelas filas bem grandes. Aí eu já escutei gente passando e dizendo assim: sabe que muita gente aí tem casa? Muita gente aí tem casa para vir para cá só para pagar comida. Eu quero saber como é que ela sabe que a pessoa tem casa, como
nunca sabe que a pessoa tem comida em casa e que está ali só para ganhar um 0,800. Não, eu queria muito saber, né, como a pessoa sabe de tudo isso. Mas a gente escuta, por quê? Porque a gente julga. A gente julga sem saber o que passa na vida das pessoas. Que sirva de reflexão também o que aconteceu com Max no nosso dia a dia. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Max não foi caridoso na sua primeira encarnação. E no mínimo, a caridade material tinha como ele fazer, porque ele tinha muitas posses. Ele era um nobre naquela região da Alemanha, que não era nem a Alemanha ainda, né, mas naquela região que viria a ser a Alemanha. Ele era um nobre, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas terras, ele tinha muitos vassalos, né, os empregados, mas nem a material ele fez. Ele não foi caridoso. E a gente sabe que é fora da caridade que não há salvação. A moral ele também não fez, a caridade moral ele também não fez, porque ele tratava mal todas as pessoas com que ele lidava no dia a dia, né? Ele se achava superior a tudo e a todos, material e um ser melhor, um ser maior do que os outros, porque ele tinha dinheiro e os outros não tinham. Então, ele ignorava o sofrimento alheio. Então, a caridade, gente, a caridade não é uma opção. Não é uma opção. Não, eu estou vendo se eu vou ser caridoso ou não. Vamos voltar àquilo que a gente falou. Assumir a responsabilidade de não ser. Porque é fora da caridade que não há a salvação. A partir do momento que a gente escolhe uma vida de egoísmo, principalmente, a gente está abrindo mão da caridade. A gente está abrindo mão da caridade. E abrir mão da caridade é deixar de ser um bem-aventurado. Porque é fora da caridade que não há a salvação. É uma lei de Deus. E a gente não pode ficar escolhendo as leis de Deus de acordo com as nossas conveniências, né? Essa eu aceito, essa eu não aceito. Não, isso aqui a gente pode fazer mais ou menos. Não. É uma lei de Deus, é uma lei de Deus. Se você infringe a lei de Deus, assuma a responsabilidade, mas vai colher as consequências daquilo que você resolveu fazer da sua vida. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Orgulho e egoísmo. São os dois maiores males da humanidade. São eles, principalmente, que atrapalham a nossa evolução e, por consequência, atrapalham a evolução da sociedade e do planeta como um todo. Orgulho e egoísmo. Esse ar de superioridade que muitos de nós temos. Lembra da crítica que eu falei há pouco? Ninguém gosta de ser criticado. Por quê? Porque a gente acha que está imune à crítica. Nós somos tão bons que ninguém pode nos criticar. Dói quando a gente recebe uma crítica. A gente se incomoda quando recebe uma crítica. Por quê? Porque ainda somos orgulhosos. Egoísmo, né? Interessante que muitas vezes as pessoas, elas são, vamos falar de um conceito um pouco maior do egoísmo, são egocêntricas. São egocêntricas. O que é um egocêntrico? O que é uma pessoa egocêntrica? Ela acha que só vai fazer as coisas se forem boas para ela. Vou dar um exemplo, bem rapidinho aqui. Uma pessoa, um adolescente, chama a avó para fazer um passeio com ele. Quer fazer um passeio comigo? Vai para onde? Não, vamos caminhar na Via Parque. Vamos caminhar? Ah, não, aquilo me dá um calor, quero não. Aí não foi. Não, uma pessoa dessa é egocêntrica? Porque ela não... Se chega um neto, chama ela, queria a companhia dela, mas ela acha que aquilo não seria agradável para ela, ela não vai. Um exemplo banal que eu inventei aqui agora. Pense em qualquer coisa que aconteceu na vida de cada um de vocês. Vocês chamando alguém para fazer alguma coisa ou negando um convite de alguém de algo só porque não lhe agradava aquilo. Isso é egocentrismo. Porque muitas vezes as pessoas acham que egoísmo tem um bombom aqui, vou comer, vou ser mais rápido para comer, para só eu comer, porque eu quero muito, eu não vou nem dividir. Não é só isso não. Pequenas coisas do nosso dia a dia, nós somos egocêntricos. A gente sempre se acha mais importante do que os outros. Por isso que no capítulo 7 eu estava dizendo, né, orgulho e egoísmo são dois grandes defeitos que nós temos que combater. Tá? E vamos voltar a Max. Max teve que reencarnar naquela segunda situação, para quê? Para combater o orgulho e o egoísmo que permearam, que foram a base da vida dele quando ele era um nobre daquela região. Né? Então, mais um ensinamento de Max. Pois bem, mas nós podemos resumir os ensinamentos da história de Max em 4. Primeiro, Deus é justo, a cada um segundo suas obras. Né? Aquilo que eu falei há pouco, não vamos tirar da cabeça aquela história que
Deus persegue, que Deus fica procurando quem está fazendo coisa errada para dar um castigo. Não, as leis de Deus estão lá. Eu gosto muito de dar o exemplo de sala de aula, né? Sala de aula. Aí tem um aluno que faltava muito, não prestava atenção, não estudava, foi reprovado. Aí a primeira coisa que ele diz, a culpa é do professor. A culpa foi do professor. Poxa, mas quem era para ter estado nas aulas era ele, quem era para ter estudado era ele, quem fez a prova foi ele, mas a culpa é do outro. Então as leis de Deus, elas estão aí. Nós temos que obedecer as leis de Deus, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, mas se alguma coisa errada acontece comigo, a culpa é de Deus. Deus quis assim, que Deus quis que isso acontecesse na minha vida. A gente costuma dizer isso. Foi muito azar isso ter acontecido. Ou então eu estou sofrendo porque fulano fez isso comigo. A gente tem que terceiriza, né, a responsabilidade dos nossos sofrimentos. A responsabilidade é dos outros, nunca é nossa. Não. Deus, ele é justo a cada um segundo as suas obras. Lembra da plantação e da colheita? O que foi que Marx plantou na segunda? Na primeira, ele colheu na segunda encarnação que ele contou na sua mensagem. Segundo, Deus, ele é bom. Vamos lembrar do castigo eterno que eu falei, né? Que nós não damos, imagina então Deus que é perfeito. Nós não damos castigos eternos. Deus, ele é bom. Ele é tão bom que mesmo a gente errando, ele dá outra chance da gente fazer diferente. Né? A gente não vai estar o resto da nossa vida num caldeirão quente sendo furado. Não, isso não vai acontecer, não se preocupe. A gente vai ter sofrimento? Vai. Quem não sofre na vida? A gente vai ter problema? Vai ter atribulação? Vai ter doença? Vai. Mas vamos lembrar que sempre haverá uma nova chance da gente ter um futuro diferente. Terceiro, a vida continua. Veja que Marx traz um relato de que desencarnou, mas aquilo ali não foi um ponto final. Logo após desencarnar, da primeira da história que ele conta, né, quando ele era um homem, logo após desencarnar, a vida tanto que continuou que ele começou a sofrer sendo perseguido por quem ele havia feito mal naquela última encarnação. Então a vida continua. A morte, ela é uma passagem, né? É a gente voltar. Somos espíritos aqui, seremos espíritos após o desencarne. Somos carne aqui, morreu, não tem carne do lado de lá. É uma passagem a morte. É uma passagem de um plano para o outro. A vida, ela é contínua. Isso também é um ensinamento da história de Marx. E quarto, toda dor, ela tem um sentido. Toda dor, ela tem um sentido. Lembra que eu disse que ela tem o porquê, que é a causa, e o para quê, que é a finalidade da dor. Então a dor, ela educa, ela transforma e ela nos corrige. Tá? Eu sei, não estou dizendo que é para ninguém aqui relegar os seus momentos de dor. Não, né? Ninguém diz assim, estou em sofrimento, que bom que eu estou sofrendo. Não, né? Ninguém aqui é evoluído o suficiente para dizer, que bom que eu estou sofrendo, eu sei que eu vou evoluir desse jeito. Não é isso. Nós vamos ainda sofrer com os nossos sofrimentos. Natural, normal. Às vezes nós temos que aproveitar aquela oportunidade e tirar algum ensinamento dela. Então, quais são os ensinamentos de Marx para as nossas vidas, trazendo para mais perto da gente? O sofrimento não é agir com revolta, não é agir, estou sendo injustiçado, né? Como se Deus tivesse mandado o castigo para a pessoa errada. Não era eu, era meu vizinho que não vale nada. Não, né? Não é assim. Não há injustiça nos nossos sofrimentos. Não há. E sim, nós devemos tirar dos nossos sofrimentos um aprendizado em nossas vidas. Segundo, tratar os necessitados. Ora, vamos lembrar que quando você vê, vou voltar lá para o pessoal agora lá na Rua da Matriz, quando você vê alguém em sofrimento, não julgue essa pessoa, não julgue, né? Nós devemos entender como uma pessoa que precisa da nossa ajuda, ponto. É assim que nós devemos ver uma pessoa que passa pelo sofrimento. Mas eu escuto muito isso também, dói no coração, mas eu escuto muito isso também. Se está num presídio é porque merece, então que sofra bem muito. Nós não devemos se vangloriar ou querer o sofrimento de ninguém, gente. É tão humano quanto a gente. Comete tantos erros quanto a gente. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Quanto de nós já abriu aquelas páginas onde tem oração por um criminoso e fez? Tem lá. Oração por um
criminoso. Quantos de nós já fez aquela oração por alguém? Então, nós temos que tratar os necessitados, ao mínimo, no mínimo, orando por eles, né? Orando por eles, pedindo para aqueles que estão em hospitais, que estão agora no meio da rua, e não está julgando. Se está com tal doença, bem feito, quem mandou fazer isso foi extravagância. Se está no meio da rua, bem feito, quem mandou se envolver com o que não presta no meio da rua. Se está preso, bem feito. A pessoa já está passando por um sofrimento, você vai ficar pisando no sofrimento. O sofrimento ali, quem somos nós para estarmos julgando os outros? Terceiro, a história de Marx nos ensina a gente tem que criar o nosso futuro. Criar o nosso futuro. Se eu quero ser feliz amanhã, eu tenho que construir essa felicidade hoje. Né? Eu não vou esperar. O espírito adora dizer: não, olha, esse defeito não adianta nessa encarnação, não. Vou dizer, deixa para a próxima essa. Por que você quer sofrer mais? Você sabe que você tem um defeito, você sabe que tem um problema a ser corrigido, deixa para a próxima. Então você pegou um carnê de sofrimento, mas você quer pagar em mais prestação, seu sofrimento. Não. Sua felicidade futura ela tem que começar no seu comportamento hoje e não amanhã. Quarto, cuidado com o orgulho invisível. O que é o orgulho invisível? Esse de Marx na primeira encarnação, né, das duas que ele falou, que era quando ele era um nobre, era aquele orgulho material. Tinha muitas posses, tinha muito dinheiro, né? Mas tem uns orgulhozinhos que não se traduzem em nada que a gente consegue pegar, que são perigosos para a gente. O orgulho intelectual. Você se sentir superior ao outro porque você sabe mais do que o outro determinado assunto. É orgulho. Isso é orgulho. E cuidado, viu? Muito espírita se acha superior aos outros só por fato de ser espírita. Longe estamos disso. Cuidado. Isso é orgulho intelectual. Orgulho moral, independente do intelectual moral. Você se acha uma pessoa tão boa que se acha superior aos outros. Se você se acha tão bom a se achar superior aos outros, é porque você não é tão bom quanto você acha que você é. Isso é orgulho. Você achar que já está numa escala evolutiva mais alta do que as outras. E aí você tem a régua para estar medindo o seu tamanho e o tamanho dos outros na escala evolutiva. Não temos régua nenhuma. Então cuidado, isso é um orgulho muito perigoso também. E o terceiro é o orgulho social. Você, né, nossa sociedade, queiramos ou não, gostamos ou não, sem nenhum juízo de valor, ela é hierarquizada, a nossa sociedade ela é, né? E você, por se achar, estar naquela sociedade em que você convive, numa posição social mais acima, aí você se acha melhor, porque socialmente você está mais, né? Sua ascensão foi maior socialmente do que da grande maioria das pessoas, aí você se acha superior às outras pessoas. Cuidado, essas três coisas elas não são palpáveis feito o orgulho material que Marx tinha na sua primeira. Ele poderia até ter os outros também, mas era mais por conta disso. Ele tinha muito dinheiro, né, como um nobre daquela época. Cuidado, porque esses outros independem de saldo de conta bancária e são pegadinhas perigosas no nosso dia a dia. A gente se achar superior aos outros por questões intelectuais, morais ou sociais. E quinto, a empatia. Veja que nas duas encarnações que Marx traz na sua mensagem contando o que aconteceu, né, a empatia ela tem um papel forte. O que é empatia? É você sentir a dor do outro. Você sentir a dor do outro. Você tentar entender a dor do outro. E veja que um motivo a mais para a gente ter empatia é porque aquela dor que o outro sente pode ter sido uma dor que você já sentiu, ou, mais importante ainda, pode ser uma dor que você vai sentir. Pode ser uma dor. Então, tenha empatia pela dor do outro. Não julgue a dor do outro. A gente também adora falar assim. Tem alguém passando por um problema, aí você acha que a reação vai desproporcionar ao problema. Aí a gente diz assim, mas fulano também não precisa ver isso tudo não. Você sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. Você está jogando de fora, sem passar pelo problema, e está achando que ele está exagerado demais. E se fosse você que estivesse passando por aquele problema? É muito fácil a gente dizer, se eu passar por isso, eu não vou estar fazendo isso, sem estar passando pelo problema. Então, vamos ter mais empatia também com a dor dos outros. Então, a história de Marx, meus amigos, a história de Marx
Não é para a gente ficar pensando, era a história de um mendigo e decorar a história e contar a história. Não, a história de Marcos é para a gente trazer para nossas vidas. É para a gente colocar em prática os ensinamentos, todos esses que nós vimos aqui ao longo desses minutos. É para a gente colocar no nosso dia a dia tudo que a gente conseguiu extrair dessa história de Marcos. Tá? Porque nós erramos, Marcos errou. Nós estamos num processo de aprender, nós estamos aprendendo ainda, Marcos estava aprendendo também. E, assim como Marcos, nós também estamos passando por um processo de evolução. Então, vamos botar, né? Não pensa assim, não vamos ser literários, né? Isso é para quem está. Essa mensagem serve para quem está na mendicância. Não, não é. Serve para cada um de nós, independente do que nós façamos em nossas vidas. Os ensinamentos dessa história de Marcos servem para todos nós no nosso dia a dia. A justiça de Deus, ela não castiga, ela educa. Tá? A justiça de Deus, ela não castiga, ela educa. A verdadeira felicidade não está em não ter problema. Porque se fosse assim, ninguém ia ser feliz. Quem não tem problema na vida? Minha gente, todo mundo tem problema na vida. Mas a pessoa mais rica do mundo não tem problema. Tem, ele vai ter problema com dinheiro. Não é problema, óbvio que ele vai ter problema na vida, porque todo mundo tem problema. Tem problema na vida. Não sei outros os problemas dele. Ele vai ter problema. Então, a verdadeira felicidade não é não ter problema. É saber passar, aprender com aquele problema e amar apesar do problema. Porque muitas vezes, lá por conta, voltando ao nosso orgulho e egoísmo, muitas vezes por conta do orgulho e do egoísmo, quando a gente está com um problema muito sério, a gente esquece de amar os outros. A gente esquece. A gente começa a maltratar os outros, a gente começa a não se preocupar com os outros, porque a gente está fechado naquele nosso problema. Eu volto a dizer, não é a gente não dar valor aos nossos problemas, não é isso. O problema é só dar valor aos nossos problemas e não ao que acontece ao nosso redor. E para finalizar, uma frasezinha aqui. Se nós temos mais do que os outros, é uma oportunidade de servir. Se nós temos menos do que os outros, é uma oportunidade de aprender. Mas em qualquer condição, Deus está nos conduzindo para a felicidade futura. Boa noite e muita paz. Agradecendo ao nosso irmão José Neto e a presença de todos. Agora eu vou dar alguns avisos. O próximo palestrante será dia 29 de abril, quarta-feira, será Milton José. E o tema é qualidade da prece, pedi e o obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo. A campanha do quilo acontece todos os domingos, às 9 horas da manhã. Quem quiser participar, falar com o seu Sebastião. E todos os sábados acontece a sopa. Quem quiser ajudar com alimentos, falar também com o seu Sebastião. Todos os domingos, às 16 horas, estudo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, facilitador, seu Aurélio Gama. Todas as segundas, com Rubens Ferreira, temos esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos e passos. Todas as quintas e domingos, temos estudos online através dos canais do YouTube Conexão para a Luz e Extraindo Lições. E também nas páginas do Instagram e Facebook. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, Espiritismo no Ar, ao vivo pelo canal do YouTube. Apresentação de Soares e Silmara. Respondendo perguntas e trazendo notícias do movimento espírita. Agora a prece final com o senhor Aurélio. Agradecemos ao nosso irmão Neto por tão profundas e reflexivas palavras, nos permita, ao longo da nossa jornada, podermos trazer para o nosso dia a dia esses ensinamentos. Vamos orar. Amado Jesus,
ao encontrarmos, Senhor, nos depararmos com as Tuas palavras, que refletem nosso ser, no nosso âmago, que trazem dentro de nós essa semente. Que a cada encontro contigo, Senhor, ela germina. Ela avança consistente, nos permitindo assim regá-las com as Tuas palavras, para que em nós possa florescer esse amor tão profundo. E nessa noite, Senhor, fomos banhados por essa luz, nas palavras do Teu Evangelho, trazendo a cada um de nós muito mais do que apenas o sentido de ouvir, mas refletir em nosso dia, nos nossos passos, a profundidade que é viver o Teu Evangelho, que é viver o que essa doutrina consoladora, esclarecedora, nos conduz. E assim nós lhe agradecemos, Senhor. Rogamos a Ti que ao longo dessa semana possamos ser merecedores e caminhar ao Teu lado, que a espiritualidade amiga possa intuir a todos nesse caminho, e ao retorno dos nossos lares, que possa ser feito com muita paz, com muita serenidade e muito amor. Fica conosco, Senhor. Ilumina as nossas casas, as nossas famílias, nossos familiares, e onde quer que nós estejamos, que possamos sentir a Tua presença amiga. Que assim seja. Que assim seja.